Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Já fiz um balanço para vocês da Série B, já fiz um balanço da Série C. Vamos falar da Série A do Brasileiro. Estreou a Série A do Brasileiro. Quais os favoritos? Quem que deve cair? Quem que deve brigar por Libertadores? Quem que deve brigar por Sul-Americana? Enfim, tem vários detalhes e, claro, quero bater um papo com vocês. Antes de mais nada, quero convidá-los. Faça sua inscrição no canal do Luiz Ademar. Ative o sininho, hein? Os vídeos de todas as divisões do Brasileiro, Copa do Brasil, tem o noticiário dos clubes, enfim, você vai recebendo aí todos os vídeos. Vamos fazer esse bate-papo sempre. E também queria para vocês um likezinho, uma opinião, uma sugestão de pauta, uma informação do seu clube do coração, do clube da sua cidade, enfim. Passe essas novidades e eu vou respondendo a todos, perfeito? Bom, vamos falar sobre a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, já que só teremos a segunda rodada no final de semana que vem. Por quê? Porque temos Copa do Brasil no meio da semana. E a maioria dos times estará em ação. Então, os favoritos, eu particularmente entendo que 4 brigam por títulos. 4. São Paulo, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Inter e Grêmio, eu quero esperar um pouco mais. No primeiro momento, eu não acredito que brigam por Libertadores e tal. A surpresa que pode ser, para mim, o Red Bull Bragantino. Pode ser uma grande surpresa. Mas você vê que os times do Nordeste, Bahia, Fortaleza, o Ceará, vêm forte. O campeonato esse ano deve ser bem mais forte. Acreditando nisso. E aí a gente precisa ver os times que subiram. Um Juventude, um América, um Cuiabá. Né? A gente vai analisando. O Atlético Paranaense pode surpreender mais uma vez ou não? Não sei. Vamos dando uma olhadinha, mas na primeira rodada teve até demissão, gente. O Roberto Valentim, invicto, poucos jogos, 7, 8 jogos no comando do Cuiabá, campeão estadual, foi demitido depois de um empate 2-2 em casa com Juventude, duas equipes que subiram da Série B o ano passado. Esquisito, né, gente? Esquisito. Porque o Juventude chegou o Jonathan Cafu fez o primeiro gol do campeonato. O Jonathan Cafu é aquele mesmo que o Corinthians emprestou. Aí o Juventude virou. O Wesley e o Matheus Peixoto. O Matheus Peixoto é aquele centroavante que estava na Ponte, já jogou no Bragantino, enfim. E no finalzinho o Elton empatou. Na teoria, dois times têm que pensar primeiro em somar pontos para não correr risco de rebaixamento. Empate normal, mas ninguém sabe por quê. O Roberto Valentim até colocou no seu Instagram: olha, estão falando da minha vida pessoal, que é isso e aquilo, isso é mentira, vou processar e tal. Não sabemos, não adianta especular. Não adianta especular. O certo é que, primeira rodada, já foi demitido um treinador. Dentro do regulamento novo, só pode ter mais um treinador. Se demandar o próximo embora, vai ter que trabalhar com o seu auxiliar permanente. Vamos ver o que acontece. O Juventude, do Marquinhos Santos, achei que foi muito legal. Resultado fora de casa, um pontinho. O Cuiabá não deixa de ser ruim também. Você tem que começar a acumular pontos, gordurinha, para você não correr risco. Mas enfim, essa é a primeira curiosidade. A segunda curiosidade, eu quero falar para vocês. O passeio com o Red Bull Bragantino, eu trabalhei com o Sérgio Loredo, na Rádio Total, nós fizemos o jogo. 3-0 o Bragantino fez lá em Chapecó, diante da Chapecoense. Gente, o Claudinho jogou uma barbaridade. O Ítalo fez o gol. O primeiro gol da partida numa jogada ensaiada. Depois o Evangelista fez no primeiro tempo ainda 2-0. No segundo tempo o Elinho já tinha perdido 2. O Elinho fez um golaço. O Claudinho jogou uma barbaridade, que vai se apresentar agora para a seleção olímpica. Gente, preste atenção no Red Bull Bragantino, hein? Red Bull Bragantino vem forte aí, gente. Vem forte aí. Domingo espetacular do Red Bull Bragantino. Essa é uma outra surpresa. A outra que eu quero falar é do Bahia e Santos. O Bahia venceu por 3-0 o Santos. Primeiro tempo regular, 0-0, jogo corrido. Mas em 7 minutos, o Bahia fez 3-0. Não tô equivocado, não. O Tassiano, emprestado pelo Grêmio, fez 2 gols rapidamente. Depois o Juninho de cabeça, parece até gol de casados e solteiros, hein? O certo é que o Santos, mesmo com o Marinho, mesmo com o Alisson, no segundo tempo estreou o Guilherme, mas as laterais, Pará e Felipe Jonathan, fiz um vídeo, confiram aí depois, aí na playlist. O Santos está decepcionado, hein, Fernando Diniz? O que acontece?
Olha, o Bahia, o Dado Cavalcante, que é muito bom treinador, eu gosto muito dos trabalhos feitos por ele, mostrando que tem time aí para fazer alguma coisa, de repente brigar por Libertadores, será? Ou é uma primeira impressão apenas? Mas olha, gostei demais do Bahia. Como gostei do Fortaleza. Gente, o Fortaleza pegou um dos favoritos, não é porque perdeu que eu vou falar que não é meu favorito. O Fortaleza pegou o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro teve um pênalti para mim mentiroso no primeiro tempo. O Hulk fez 1-0. No segundo tempo trouxe o Pikachu para jogar e o Pikachu fez 2 golaços. E o Fortaleza no Mineirão ganhou do favorito Galo. Ganhou com merecimento, hein? Não foi por acaso, jogando aquela. Fazer um gol e vai se retrancar, nada disso. Ganhou com merecimento, jogando muito mais. Mostrou, olha, por aqui, hein? O Vojvoda, o treinador, né? O argentino que está no Fortaleza, de parabéns, já foi campeão cearense, agora já estreou com essa bela do resultado, hein? E o seu rival, o Ceará, o vice-campeão cearense, vice-campeão também, perdeu para o Bahia da Copa do Nordeste, e estreou ganhando do Grêmio. É verdade que o Grêmio teve um surto de Covid, até o seu treinador, né? O Thiago Nunes não foi, Diego Souza não foi, ninguém foi para 4, 5 jogadores não foram com esse surto de Covid. E aí você sente, né? Tem treinador, seus principais jogadores e tal, claro que sente. O Grêmio estava perdendo por 2-0 do Ceará, o Kleber e o Rick fizeram. Mas aí no finalzinho o Wanderson, o gato tá querendo entrar aqui. Ó. Ele é torcedor, ele tá reclamando, que ele não se conforma com a derrota do Grêmio. Calma aí, rapaz. Enfim, aí depois o Grêmio ainda chegou a descontar com o Wanderson, o Ricardinho empatou no segundo tempo. E no finalzinho, gente, no finalzinho, o Jorginho, aquele que já foi do Atlético Goianiense, acabou marcando o gol da vitória do Ceará. Foi sofrida, foi suada, foi diante de um time mais ou menos misto, tinha vários desfalques, mas diante do Grêmio, fortíssimo Grêmio, sensacional a vitória do Ceará. Um duelo importante, mas também de dois times que pareciam bem acomodados, foi São Paulo e Fluminense no sábado. São Paulo entrou, achei que é meio break do mão puxado, é verdade que ainda não tinha o Daniel Alves, ainda não tinha o Benítez, o Luciano ficou no banco de reserva, só foi entrar no segundo tempo, mas de qualquer maneira o Fluminense foi melhor no primeiro tempo, teve um pênalti que o Nenê bateu e o Volpi defendeu, aliás, os últimos 7 pênaltis marcados contra o São Paulo, o Volpi defendeu 6 e uma foi na trave. É 7 pênaltis que a bola não entra quando tem pênalti lá, hein? O Volpi tá pegando pênalti demais. E no segundo tempo, São Paulo foi melhor, já com o Rojas, já com o Luciano. Tô achando que o Pablo vai perder posição, o Igor Gomes também. Ainda enquanto tiver, e deve ficar um período aí sem Daniel Alves e sem o Benítez, tô acreditando que o Rojas e o Luciano, logo, o Luciano é titular, ele vem voltando de lesão, né? Mas o Rojas vai pegar lugar nesse time aí. E o Orejuela corre o risco de pegar do Igor Vinícius também na lateral direita, hein? Vamos aguardar. O São Paulo, no segundo tempo, cresceu, teve 2 oportunidades com Rojas inacreditáveis que ele perdeu, principalmente a última. O VAR até deu impedimento, mas não estava. Se fosse gol, certamente daria, mas foi 0-0 São Paulo e Fluminense. O detalhe que eu quero fazer é o Corinthians, hein, gente? O Corinthians estreou o Silvinho, mas o time continua fraco. Perdeu em Itaquera, na Neoquímica Arena, 1-0 do Atlético Goianiense. Olha que vai ter um duelo agora, quarta-feira, com o Atlético Goianiense de novo, mas pela Copa do Brasil, a outra quarta com o Atlético Goianiense de novo na Copa do Brasil. Mas perdeu o gol do Zé Roberto. Gente, Corinthians tem que tomar cuidado, hein? Não tô falando de rebaixamento, claro, ainda é começo do campeonato. Mas esse time é para brigar lá embaixo, não briga por Libertadores, não. A não ser que comece a contratar 4, 5 jogadores que chegam para ser titular. O time é fraco. E também decepcionou foi o Internacional. O time do Corinthians é fraco, o Atlético Goianiense não se classificou para o mata-mata da Sul-Americana, mas o Atlético Goianiense passou invicto, 4 empates e 2 vitórias. Então, prestem atenção no Atlético Goianiense, vamos acompanhar aí um time que promete ser encardido. O Atlético Paranaense com o América Mineiro, lá em Curitiba, o Atlético Paranaense estava 0-0, jogo pegado, o Lisca segurou o Atlético. No finalzinho, o Carlos Eduardo acabou fazendo o gol do Atlético Paranaense.
na Arena da Baixada, aquele sufoco e tal, mas ganhou. Ganhou, desespero do Lisca, o Atlético Paranaense, do técnico Antônio Oliveira, o português Antônio Oliveira, se deu bem. Quem decepcionou também foi o Internacional. O Internacional abriu 2-0 em cima do Sport. Já fez um gol logo de cara com o Ednilson cobrando pênalti. Depois o Rodrigo Lindoso fez 2-0. Mas no segundo, aí o Thiago Neves descontou. Entrou o André. Lembra o André? Até foi apelidado de André Balada e tal. Já jogou no Sport, some às vezes. Ele entrou no segundo tempo, estreou e fez o segundo gol. No finalzinho, já era para cima dos 40 minutos. Acabou dando um empate no time do Sport. Olha, o Sport perdeu aí o campeonato pernambucano, todo mundo apontando como candidato a rebaixamento, sabe que precisa somar pontinhos para não poder correr risco nas últimas rodadas. Enfim, o Sport fez um resultado espetacular e acabou tomando ponto lá no Beira-Rio. E o principal jogo da rodada, de dois favoritos, Flamengo e Palmeiras, claro, jogo igual. Primeiro tempo, o Palmeiras foi melhor. Olha, o goleiro do Flamengo fez grandes defesas, foi o personagem do jogo, principalmente em chute do Adriano, em chute do Rony, enfim, o Diego Alves brilhou. No segundo tempo, o Flamengo cresceu, mesmo jogando sem o Gabigol estava com uma indisposição, não jogou, quem jogou foi o Pedro, e foi o Pedro que fez o gol, numa linda jogada pelo lado esquerdo, né? A bola foi tocada para o Pedro oportunista, espetacular, né? E acabou fazendo o gol e o Flamengo ganhou, jogar bem melhor no segundo tempo. O jogo foi equilibrado, né, que foi 1-0, podia ser 2-1, 3-2, 3-3, enfim. O Palmeiras poderia, para mim, o resultado justo de futebol, existe justiça, também a gente nem gostaria de futebol, seria um empate. Pelo domínio do Palmeiras no primeiro tempo e pelo domínio do Flamengo no segundo tempo. Mas o Flamengo aproveitou, seu artilheiro marcou, os do Palmeiras não marcaram, e aí o Flamengo acabou estreando com vitória. Rogério Ceni, que está sempre ameaçado pelo fantasma do Renato. É isso, o balanço da primeira rodada é esse. Lembrando que agora, na Copa do Brasil, terça-feira, nós temos Vila Nova e Bahia, Cianorte e Santos, 4 de julho de Piauí, São Paulo. Na quarta-feira, os times que jogam da Copa do Brasil. Grêmio com o Brasiliense, Chapecoense e ABC, Fortaleza e Ceará, duelo local, né, na terceira fase já. O Remo jogando com o Atlético Mineiro, o Palmeiras jogando, o América Mineiro jogando com o Criciúma e o Corinthians novamente com o Atlético, esses os da quarta. Na quinta-feira nós temos Avaí, Atlético Paranaense, Vitória Internacional, CRB Palmeiras. Então, os times do Brasileiro, a maioria, entra em campo terça, quarta ou quinta pela Copa do Brasil, e a rodada mesmo vai ser só no final de semana que vem. No sábado nós temos Santos e Ceará, na Vila, Atlético Goianiense em São Paulo, lá em Goiânia, e o Red Bull Bragantino com o Bahia, os dois que venceram, os dois que lideram com 3 gols, jogando em Bragança Paulista. Olha que belo jogo. No domingo teremos às 11 horas Fluminense e Cuiabá, depois às 16 Fortaleza e Inter, América Mineiro e Corinthians, às 18h15 Juventude e Atlético Paranaense, Palmeiras e Chapecoense, e a gente encerra a segunda rodada com o Sport Atlético Mineiro lá em Recife, e claro, eu venho aqui, passo todas as informações, as curiosidades, as contratações da semana, ou as demissões, enfim, tudo que acontecer, eu venho e passo para você nesse bate-papo que a gente faz sempre no Twitter. Vou fazer aqui na Série A, na Série B, na Série C, a partir do link da semana que vem, da Série D também. Forte abraço a todos, faça sua inscrição no canal do Luiz Ademar, aqui você vai ter sempre novidades. Um grande abraço e até a próxima.